Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vim aqui trazer o segundo capítulo, discorrer sobre a obra de Thalita Pereira, que fala sobre descobrindo sobre si mesma. Vim apresentar você. No primeiro capítulo, nós falamos sobre a sua identidade. Mas hoje nós queremos falar sobre a expectativa, né? Nós queremos discorrer sobre a expectativa e dentro desse conteúdo nós queremos falar sobre três aspectos dessa obra, que é sejamos livres da perfeição, com meio contraditório, né? Sejamos livres da comparação e sejamos livres do papel de coadjuvante. No primeiro capítulo, a autora discorreu sobre um personagem bíblico denominado Mefibosete. E com ele nós aprendemos a importância da descoberta da nossa verdadeira identidade, né? Que devemos saber quem somos e celebrar quem somos. Agora, no segundo capítulo, ela discorre sobre como desfrutar, começar hoje, desfrutar da nossa liberdade. E para isso, então, eu vim trazer a minha interpretação, né? E discorrer é, para, para esclarecer melhor sobre essa proposta de sermos livres da perfeição, da comparação e do papel de coadjuvante, é importante entender que há 2021 anos atrás viveu um personagem muito rico, muito importante, muito vivo na memória de milhões de pessoas. Um personagem que pisou nessa terra, a saber, Jesus Cristo. E por que eu começo falando dele? Porque esse homem, ele tem tudo a ver com o que nós vamos discorrer aqui. A autora, nesse segundo capítulo, ela discorre sobre a experiência vivida entre duas mulheres, a saber, Ana e Penina e seus maridos, ou melhor, seu marido, Eucana. Eucana, então, o marido de duas mulheres, Ana e Penina. E aí começa a linda história e que vai trazer um conteúdo muito rico para nós. Então vamos lá. Por que falar de Jesus? Porque Jesus, um personagem que viveu há 2021 anos atrás, quando ele chega, ele revoluciona a história daquele povo, principalmente daquele povo que se dizia ser seguidor dos ensinos do pai Abraão, dos profetas, que se dizia ter relacionamento com Deus, né? E esse povo, então, a autora começa, através de pesquisas, relatando que antes de Jesus, eles tinham, no mínimo, 252 leis que restringiam usos e costumes das mulheres. Mas no tempo em que Jesus está exatamente vivendo, já se havia multiplicado para 603 leis, conforme informa a autora, que compunham códigos que deveriam ser obedecidos por todos, principalmente para as mulheres. Tá, mas onde é que vamos chegar? E o que isso tem a ver com o que vamos discorrer? Tem a ver que uma classe de pessoas praticantes da religião denominados fariseus, estes, por sua vez, eram experts em estabelecer dificuldades para as mulheres. Por isso, quando Jesus veio para libertar a humanidade, o povo, libertar os cativos, conforme diziam os profetas,
E há registros no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 em diante, dá-se início a um embate tremendo por parte de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele sempre falou às mulheres com respeito e honra. Ele as protegeu de acusações, perdoou seus erros e lhes demonstrou amor e afeição. Ele simplesmente rompeu todos os nãos que haviam sido criados contra as mulheres, desafiando as regras impostas pelos homens daquela época. Mas contextualizando com os dias atuais, nós mulheres devemos encontrar dentro de nós a nossa verdadeira identidade e manifestar nossa liberdade. Primeiramente aqui em nossa mente, de forma consciente, pois tais foram as conquistas através dos desafios desde os primórdios. Embora há relatos de que quando um homem vive segundo o coração de Deus, seu olhar para uma mulher é diferenciado. Nós ainda temos hoje muitos crimes passionais e resultantes de tantas e outras diversas questões, mas também podemos encontrar no meio de nossa sociedade homens que venham brilhar em suas posturas no trato com uma mulher. Haja visto que no Antigo Testamento, então, bem anterior à vinda de Jesus, registros da Bíblia Sagrada contam muitas experiências, inclusive dessas duas mulheres citadas pela autora, Ana e Penina e seu marido Eucana, têm uma história muito peculiar. Eucana, então, era o nome do marido dessas duas mulheres. Está no registro que quando este homem, Eucana, oferecia a Deus, ao seu Deus, um sacrifício, que era uma prática do povo da época, ele dava uma porção à sua esposa Penina e a todos os filhos e filhas que ela lhe havia dado. Porém, a sua mulher Ana, ele lhe dava o dobro, pois a amava muito, apesar dela ser estéril. Entretanto, quero saltar-lhe os olhos e os ouvidos para o que vou dizer agora. Em razão da esterilidade de Ana, sua rival Penina zombava dela e a provocava continuamente. Então, essa esposa chamada Ana, passivamente, em um determinado momento, já não aguentando mais a humilhação, ela fala com Deus em secreto e lhe faz um voto. Que voto é esse? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1 em diante, está o registro. Ela vai para o templo e fala com Deus que se ele lhe desse um filho, lhe desse a oportunidade de gerar um filho, ela o dedicaria ao seu Deus, ao Senhor, por todos os dias de sua vida, e assim lhe sucedeu. Onde entra a moral da história? Hoje, nos dias atuais em que vivemos, uma mulher, para ser perfeita, ela precisa atender a um padrão de beleza em primeiro lugar. E ser e ter tantos outros predicados para ser o alvo das atenções, e olhe lá. Porém, lá no tempo em que essas mulheres viviam, esse dilema também era através de um padrão. E qual era o padrão? Era que, para ser uma boa esposa, era a perfeita, a melhor, a mais notada,
a mais amada, aquela que gerasse filhos e filhas para seu marido. Então, essa mulher alcançaria o padrão da perfeição se ela fosse mãe. Tá entendendo o paralelo? Pois bem, veja o contraditório. Vamos olhar também essa situação na esfera espiritual, ou melhor, na esfera de uma vida espiritual. Eu quero fazer um paralelo com referência à nossa vida natural. Pense comigo, qual a possibilidade de nós mulheres sermos perfeitas? Do ser humano ser perfeito? Qual a possibilidade? Eu vou responder. A meu ver, nenhuma. Se você resolver que tudo será perfeito quando você tiver o melhor casamento, quando você tiver a casa dos sonhos, quando você tiver o carro dos sonhos, o emprego dos sonhos, você verá tudo isso alcançado e você verá que é uma utopia. Porque a perfeição não existe na nossa esfera, na nossa dimensão, no nosso contexto de vida. Faz sentido isso para você? Nós devemos sim buscar e viver com equilíbrio e fazendo o exercício de todos os dias pensar em fazer sim uma lista de que eu sou excelente em quê? E enumerar. Eu busco a excelência em quê? E enumerar. E que é fantástico que, enquanto as pessoas à nossa volta enxergam nossos erros, Deus ainda vê as nossas infinitas possibilidades e nos propõe a obediência às suas leis, aos seus princípios que traz consigo. O que? Traz alguns códigos, algumas chaves, alguns segredos, que é o que essa mulher Ana fez quando eu te falo bem no início. Já cansada, já desanimada, já humilhada. E eu vou dizer para você por quê. Eu gosto de observar que na estrutura da PNL, da programação neurolinguística propriamente dito, temos muito bem definido que nós devemos buscar as mais diversas possibilidades para fazermos acontecer as coisas de um modo geral e não desistirmos de nossos projetos e sonhos. E que nós devemos procurar fazer dar certo todo dia. E se não deu certo, não dar ouvido a quem disse: você é um fracasso, você não dá certo mesmo. Nós devemos dizer para nós mesmos o seguinte: não deu certo ainda, mas eu vou insistir, porque vai dar certo. A exemplo dessas duas mulheres, então, dado ao costume dos povos e o que determinava a lei, a Ana vivia uma amargura de alma. Porém, com o exercício de sua fé, ela encontra a cura para sua alma e passa a ser considerada e respeitada por sua rival. Mas hoje não é muito diferente. Se nós nos prendermos a uma mentalidade fixa, corremos o risco de ficarmos, então,
presos a crenças limitantes, a conceitos rígidos, costumes arcaicos e nos aprisionarmos no cárcere das emoções. Porém, à luz da gestão da emoção, nos livremos de tais prisões e busquemos ter uma mentalidade de crescimento e busquemos a superação. E como podemos fazer isso? Desejando o segundo quesito que a autora coloca aqui, ser livre de comparações. Voltando então à história dessas duas mulheres, se sabe que a intriga entre elas não se dava apenas por Penina ser fértil e Ana estéril, mas sim que Penina se alegrava mais em provocar a Ana do que em ser fértil. E Ana, por sua vez, se entristecia tanto com isso que não percebia o quanto seu marido a amava. Notou a importância do que acontece, o movimento dos sentimentos, das emoções que invadiam o coração dessas mulheres? Então, o que aprendemos com a experiência delas? É que nós somos frutos daquilo com que nos importamos, com o que nos comparamos. E isso vem sendo trazido ao longo dos tempos. Isso é notório. Muita rivalidade. Há, inclusive, um famoso jargão que diz assim: sogra e nora estão sempre brigando pela atenção do filho e do marido. Eu, porém, venho aqui lhes dizer o seguinte, e dizer com propriedade, pois sou sogra e separo muito bem a minha amizade com minha nora e com meu genro. Eu os respeito tanto a minha nora quanto ao meu genro, porque essa diferença ela pode ser mudada para não vivermos fazendo comparação. Cada ser humano é ímpar. Cada ser humano é especial. Cada um escreve uma linda e genuína história de vida. E é perda de tempo e desgaste cruel de energia manter esse desnível de relacionamento. Eu te pergunto, faz sentido isso para você? A terceira proposta dentro desse segundo capítulo, trazido pela autora, terceira e última proposta, é que devemos ser livres do papel de coadjuvante. E aqui está muito bem representada pela experiência dessas mulheres. O registro da Bíblia Sagrada diz que Ana era a esposa e Penina a outra, ou seja, a segunda. Observemos qual era a perspectiva de Ana. Mesmo sabendo do amor de seu marido e sua posição no casamento, pois ela era protagonista na vida desse marido. Ele se ocupava com ela, ele não esquecia dela. A Penina, por sua vez, se passava também por ser protagonista da sua própria história, até que Ana se sentisse desprezada e atingisse o grau máximo de tristeza, sentindo-se coadjuvante. Você percebe a intriga? Você percebe o conteúdo de emoções, de posicionamento, de perspectiva, de comparação? Você percebe isso? Então, agora vamos contextualizar com os dias atuais. Quantas mulheres estão vivendo nessa situação?
esquecendo o seu papel na sociedade, no lar, na família, no trabalho e se menosprezando por algo que ainda não conquistou. Minha amiga, eu vim aqui para lhe dizer que na vida ou buscamos ter resultados ou passamos o tempo todo dando desculpas. E a verdade é uma só. É tempo de ressignificarmos nossas crenças limitantes e transmutar mentiras em verdades e tentar fazer dar certo até dar certo. E como é que faz isso? Com foco no positivo. E entender que somos 100% responsáveis pelas nossas ações. Que o que o outro pensa, fala, diz, não está em questão. Eu estou dizendo para mim mesma, eu vou tentar, eu vou fazer mais uma vez. Não foi dessa vez, mas vou tentar novamente. Entendendo que depende de mim. E olhando do ponto de vista espiritual, nós aprendemos também que há uma vontade soberana, que é boa, agradável e perfeita. Eu costumo dizer assim: olha, para mim, até o que deveria dar errado está dando certo. E isso eu digo porque já é uma questão de mentalidade, de flexibilidade, de posicionamento, de reconhecermos nosso lugar e nosso espaço onde quer que estejamos. Nós devemos sair da posição de vitimismo, de coitadismo, sabe? Nós devemos acreditar em nós mesmas e fazer a diferença. Não pense você que eu já não vivi nessa condição, que eu transferia a responsabilidade para o outro, eu culpava o outro pelos meus fracassos, pelas minhas derrotas. Eu culpava, mas eu estou buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento, transformando a minha mentalidade, e é por isso que eu estou aqui dizendo isso para você. E eu te pergunto agora, faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Nós temos a tendência de culpar os outros, mas eu quero te dizer, veja bem, a nossa parte tem que ser feita e a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Então, para poder finalizar esse texto, aonde eu tenho que olhar com perspectiva, eu tenho que esquecer o perfeccionismo, sair do comparativo, da comparação, entendeu? Deixar de ser coadjuvante e ser protagonista da minha história. Eu devo fazer um exercício diário. E o exercício é muito simples. Você pega uma folha de papel e um lápis ou uma caneta e escreva lá quais são os seus dons e talentos. Você não sabe? Pense naquelas que naturalmente você faz com maestria e que são voltadas para o próximo ou para você mesmo. Isso é fundamental para que você mude sua perspectiva de si mesma. Faça sim uma lista bem simples e prática de dons e talentos e de atitudes sua e veja o quanto você pode realizar quando você escolher ser protagonista de você mesma. E assim, então, nós vamos encerrar esse capítulo hoje, com o intuito de vivermos uma vida de pura liberdade,
desvinculada de crenças limitantes, quebrando então os denominados cárceres que aprisionam as nossas emoções e escolhendo agora estar no palco, colocando o nosso eu, protagonizando a nossa história de vida, porque você é importante. Você é importante, a sua história é ímpar. Eu costumo dizer que a nossa digital é única e exclusiva. Então, minha amiga, você que me acompanha, você que gosta, que deseja, eu lhe proponho, compartilhe, faça seu comentário e ouça com carinho. E tome atitude, tome atitude, tome atitude e veja que você é importante, que você é amada e que você pode sim fazer acontecer, fazer dar certo, até dar certo. Tá bom? Essa é a minha proposta para hoje, tá? Essa é a minha proposta. Esse é o meu recadinho para o seu coração. E em virtude disso, se Deus permitir, voltaremos na próxima semana com o terceiro capítulo, que a autora discorre com muita qualidade, com muito amor. E eu vou trazer aqui a minha interpretação para compartilhar com você com muito amor, com muita alegria. Que você tenha um dia, uma tarde ou uma noite feliz. Que você se realize, que você compreenda que você é um ser maravilhoso, lindo e espetacular, escrevendo a sua história para deixar um belo legado para quem quer que vem vindo atrás. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Fique com Deus.